Amém, irmãos? Bom dia, graça e paz. Abra sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Nós iremos ler até o versículo 25. A palavra de Deus diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, o poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a dos homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a dos homens. Senhor, nessa manhã nós bendizemos o Teu nome e Te agradecemos pelas Tuas maravilhas em nossas vidas. Te agradecemos, Senhor, pelo Teu Filho, o Santo, o Deus de Israel, o Senhor Jesus que foi à cruz e morreu por nós, expiou os nossos pecados através do Seu sangue, que foi derramado ali. E hoje nós estamos aqui adorando ao Senhor, ouvindo a Sua voz, a Sua palavra, Deus. Nós somos gratos a Ti porque temos vida. Mas a melhor parte, Deus, de termos a vida é Te conhecer. É de saber quem Tu és e o que fizestes a nós. E que nessa manhã, uma vez mais, a Tua palavra fale conosco sobre essa grande salvação que o Senhor nos concedeu. Eu te peço, Deus, em nome do Teu Filho, Jesus, amém. Podem sentar, irmãos. Essa passagem de 1 Coríntios que Paulo faz é uma das melhores declarações a respeito do Evangelho, é o que condiz o que é a cruz. Porque mesmo Jesus operando grandes sinais e maravilhas, e que os fariseus, escribas, inquiridores da época puderam ver, muitos deles não creram. Alguns creram, né? Alguns dos fariseus certamente sim, mas os grandes e influentes da época certamente não. E aqui o apóstolo Paulo vai expor o que é a cruz para os cristãos, o que é o evangelho para os cristãos. E ele faz isso mostrando que o Senhor Jesus, ele escolheu coisas pequenas desse mundo para torná-las grandes. Ele escolheu aqueles que não eram sábios para torná-los sábios. E ele disse que a sabedoria do mundo não era capaz de compreender o quão especial era a cruz, o quão bom era a cruz, o quão salvífico era a cruz. E o apóstolo Paulo, ele inicia dizendo certamente, ou seja, o que eu estou falando é 100% certo, é verdade, que a palavra da cruz é loucura para os que se perdem.
Nós sabemos que a grande maioria do mundo não crê no Senhor Jesus. Hoje, nos nossos dias, o mundo tem aí aproximadamente seus 7 bilhões de pessoas. Mais ou menos isso. Tá? Estamos caminhando para 7 bilhões. Mas se 1 bilhão crer no Senhor Jesus, é muito. É muita coisa. Porque a maioria não crê no Senhor Jesus. Mas isso não é só em nossa época. Desde a época do apóstolo Paulo, eles também não criam. Porque não é racional crer no Senhor Jesus. Racional em que sentido? No sentido de que você descobre uma fórmula e chega a uma conclusão e, portanto, crê. No sentido de que você usa o seu entendimento, a sua sabedoria para chegar a um resultado e então crer. Não é dessa forma que funciona com o Evangelho, com a cruz. E Paulo vai explicar mais na frente que não é carnal, é totalmente espiritual. Chegar ao crer no Senhor Jesus. E ele diz, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Paulo faz um comparativo aqui. O homem natural, ele olha para a cruz, ele olha para Cristo, ele olha para o Evangelho e chama tudo isso de loucura. Como é que pode os cristãos crerem em um homem que morreu aproximadamente 2.000 anos atrás, em uma cruz, um simples homem, ele era um carpinteiro, e eles chamam esse homem de Deus, de seu Senhor, do Senhor das suas vidas. Isso é loucura. Se nós não fôssemos cristãos também, diríamos isso também, que é loucura acreditar nisso. Que aquele que morreu lá na cruz, como um simples homem, como um homem amaldiçoado, foi ele que criou o universo, foi ele que criou o mundo, foi ele que criou tudo que existe. E diríamos assim também, como aqueles que contemplaram ele na cruz, se és o Cristo, desce que eu quero ver. Usa o poder que dizes que tem e desce, e aí sim crereis. Paulo explica isso. Porque crer no Senhor Jesus, irmãos, não é algo natural, não é algo que você faz somente com o seu pensamento comum. É somente através da fé que nós chegamos a crer no Senhor Jesus. É impossível ao homem natural crer em Deus, crer para a sua salvação, crer que Ele é o seu Senhor, o seu Salvador. E Paulo explica isso aos coríntios, que eles precisavam buscar a fé em Cristo Jesus, em Deus. E ele diz, olha, isso já foi escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Muitos querem chegar até Deus através de um conhecimento humano. A ciência tenta explicar a criação do mundo, e para isso fez uma teoria, a teoria do Big Bang, que não foi Deus que criou o mundo, e sim a obra do acaso, uma grande explosão que aconteceu há bilhões de anos atrás, e nós sabemos pela Bíblia que o mundo tem aproximadamente 7.000 anos apenas. Mas a ciência diz e ensina você e os seus filhos a acreditarem que o mundo tem bilhões de anos. E essa ciência, que é representada aqui na Bíblia, quando Paulo diz a sabedoria dos homens, que tenta explicar Deus, diz que não foi Deus que criou o mundo da forma que nós o vemos. Que simplesmente a obra do acaso o criou. E colocou cada coisa em seu devido lugar. A massa, os gases, criou o sol em seu perfeito tamanho, na sua perfeita distância entre o sol e a terra,
Porque se o Sol se aproxima um pouco da Terra, vocês sabem o que acontece? Todos nós morremos queimados. E se ele se distancia um pouco mais, iríamos morrer congelados. Da mesma forma, a Lua. Só que a ciência, a sabedoria humana diz que isso foi totalmente obra do acaso, que não foi Deus que colocou cada coisa em seu devido lugar, medido com régua. Criou a maravilha da natureza, os rios, os lagos, os mares, as árvores, as fruteiras. Tudo isso, obra do acaso. Isso sim é loucura. Isso sim é difícil de acreditar. Criou os animais, a sua devida espécie, macho, fêmea. Isso sim, irmãos, é loucura. Mas está escrito nos livros. E muitos vêm aderindo a essa teoria, né? A teoria da evolução, a teoria do Big Bang. E nós devemos nos manter firmes nas Escrituras. Algo novo vem surgindo ultimamente, dos últimos 200 anos para cá, que o Sol é o centro do universo. Enquanto nós vemos que o Sol, através da Bíblia, é apenas o luminar grande, descrito em Gênesis, para iluminar a Terra, governar o dia. E a Lua, um pouco menor, para governar a noite. Apenas algo criado por Deus. Tudo isso tentando aplacar a sabedoria contida na Bíblia e substituir pela sabedoria dos homens. E aí é dito, mas se você não crê na ciência, quem você é? Que dane-se a ciência. Que se dane a ciência. Porque um dia, o Deus que criou o mundo e a ciência também cobrará de todos nós. No que nós acreditamos? Nos homens ou na Bíblia? Ele cobrará. Nenhum outro homem cobrará de você a não ser Deus. Pois bem, Paulo continua: onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Os homens dessa época, depois surgiram Platão, Aristóteles, e entre outros grandes filósofos da época, conhecidos até os dias de hoje, com perguntas sobre de onde nós viemos, para onde nós vamos, qual é a nossa principal atividade aqui no mundo, o que o homem tem que fazer aqui na Terra, para onde nós vamos após a morte. E se você discute com pessoas que seguem essa linha, eles terão o mesmo raciocínio que esses filósofos. Agora, para nós, e eles são os sábios, né, os estudiosos, os doutores da letra, e nós, os simples, como Paulo vai descrever, não somos mestres, não somos doutores, não somos aqui especialistas na filosofia ou na ciência, mas nós temos essa resposta que eles tanto buscam. Não temos? De onde viemos? Deus nos criou. Para que estamos nesse mundo? Para adorá-lo. Para onde vamos após a morte? Só existe dois caminhos. O céu, para aqueles que creram no Filho de Deus, e o inferno, para aqueles que não creram. É simples. Não há nada complexo aqui. É muito simples. Não é difícil. Só que isso, para o homem natural, e se você for um homem natural, você tende o seu ser, e isso mostra que você não é um cristão, o seu ser tende a repelir essa verdade e aplacar essa verdade. Algo na sua consciência diz que isso não é certo. Você sabe por quê?
que é o homem natural. É impossível ao homem natural crer nessas coisas simples que Deus dá a resposta aqui na Bíblia. Que Ele que nos criou, que existe o céu e o inferno, que após a morte segue-se o juízo. E que aí começa a vida eterna de um lado ou de outro. Mas para o homem natural, irmãos, a sua mente, o seu coração tende a repelir isso, a afastar isso, né, do seu pensamento. Deus tornou louca a sabedoria do mundo. Os sábios não conseguem compreender a cruz. Os inteligentes não conseguem compreender o Evangelho. Como pode Deus escolher não os filósofos da época, não os doutores, não os escribas e fariseus que estudavam, né, o Pentateuco desde criancinha? Eles foram preparados para as Escrituras. Os seus pais os colocavam em escolas, assim como o apóstolo Paulo foi. Desde os seus 12 anos eles estavam lá. Assim como Samuel, a sua mãe o levou e o apresentou a Deus para que ele fosse um profeta, um estudioso da Bíblia, um homem próximo de Deus. Aqueles fariseus, aqueles saduceus, os escribas, eles eram separados desde pequeno para conhecer as Escrituras, a Torá, e assim ser um homem próximo de Deus. O que Jesus fez? Não quero os sábios, não quero os mestres, não quero os doutores. Vou atrás de peixeiro, vou atrás de pescadores, de homens simples, que o seu vocabulário não era muito eloquente, mas homens de fé, homens que creriam nele, homens que dariam a sua vida por ele. E assim o fez. O Senhor Jesus saiu à beira-mar e olhou ali Pedro. Vem, segue-me. O Evangelho, irmãos, ele é simples. O Evangelho, irmãos, ele é algo fantástico. Porque ele não foi feito para o homem natural, e sim para o homem espiritual. E é impossível de um homem natural ouvir essas palavras e ter a sua vida transformada por elas. Porque o Evangelho transforma as pessoas. Ele muda a forma de pensar do ser humano. Ele muda a forma de agir do ser humano. Ele impacta na vida da pessoa. Esse é o Evangelho que nós conhecemos através da Bíblia. No versículo 22, Paulo diz que os judeus pediam sinais e os gregos buscavam sabedoria. O que as pessoas hoje querem para crer no Senhor Jesus? O que elas pedem para crer no Senhor Jesus? Pedem esses sinais, pedem essa sabedoria. Jesus certa vez disse que quando Israel recusou a sua vida, né, a sua obra, ele disse que viria pessoas do mundo inteiro, iria se assentar com ele na mesa, irão ocupar o lugar daqueles que o rejeitaram. João fala claramente isso. O Verbo se fez carne, habitou entre nós. Ele era a luz dos homens. Mas os homens o rejeitaram. E quando o Senhor Jesus cita essa passagem de que pessoas do mundo todo iriam se assentar com ele na mesa, somos nós, irmãos. Porque nenhuma promessa foi feita a nós, os gentios, a não ser essa.
promessas foram feitas a Abraão, a Isaac, a Jacó. Mas a nós, irmãos, devemos nos apegar ao Senhor Jesus. Nós devemos recorrer somente a Ele. E os homens, assim como antigamente, eles querem alguma coisa para seguir a Jesus. Querem alguma coisa para estar com Jesus. E outros estão ouvindo a palavra de Deus não porque querem por sua vontade própria. Em muitos lugares, as pessoas vão à igreja porque dependem dos pais. Porque se dependesse deles, eles não iriam. Eles não queriam estar ali. Muitas pessoas vão à igreja porque querem receber uma bênção. Uma bênção, né? Querem alguma coisa. Só que o que elas deveriam querer, era crer no Senhor Jesus. Era olhar para dentro de si e dizer a si mesmo: Senhor, eu preciso de Ti. A minha vida em relação à cruz é uma desgraça. Eu perco o foco, eu não consigo caminhar em retidão como a Sua palavra requer. E eu preciso do Senhor, da Sua ajuda. É isso que as pessoas deveriam querer. Porque o restante, irmãos, vem em conformidade à boa vontade de Deus. Você precisa aprender isso. Você nunca terá nada na sua vida se Deus não quiser que você tenha. Ah, mas eu quero aquilo, é que nem o meu filho. Eu quero. Só que a vontade dele é a minha vontade. Se eu quiser que ele tenha, ele vai ter. Se eu, como pai, instrutor e guia dele, achar que ele não deve, porque aquilo irá fazer mal a ele, eu não vou dar. Da mesma forma, Deus, irmãos. Deus, Ele ensina na sua palavra que os seus filhos o obedeçam, o amem, o busquem, o queiram. Só que Ele não obriga ninguém ao buscar, ao amar, ao querer, a olhar a sua palavra e desejar por Ele. Deus não faz isso, irmãos. Deus, a partir do momento em que você vem a Cristo, a palavra é clara, você se torna livre do pecado. E as suas decisões são livres em Cristo Jesus. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Aqui nós temos todas as raças, né? Judeus, o povo escolhido, a nação santa, geração eleita, e nós aí fomos incluídos aí dentro. E os gentios, todos fora de Israel, inclusive nós. Paulo diz que essa crucificação para os judeus era um escândalo. Eles rasgaram as suas vestes por causa de Cristo, que Cristo era uma pedra de tropeço para eles. E eles tropeçaram nessa pedra. Eles não aceitaram, irmãos, Cristo, o Senhor do mundo, vir montado em um burrinho, entrando em Jerusalém. Eles não aceitaram isso. O Senhor Jesus, em sua época, Ele ressuscitou mortos. Somente os profetas tinham feito isso.
O Senhor Jesus deu vista aos cegos. E mesmo assim eles não creram. Eles eram homens naturais. E para eles essa crucificação era um escândalo, porque eles esperavam um reino brilhante, um rei vindo em uma carroça de ouro, com cavalos, com um exército, tirando eles sobre o domínio de Roma e colocando eles como a nação do mundo inteiro para governar. Não. A vida do Senhor Jesus foi como é o Evangelho, simples. Um homem simples, igual a todos de sua época, vestia as mesmas roupas, comia as mesmas comidas, andava de sandália, tomou sol e chuva, teve que orar, jejuar, foi tentado, passou provações, mas se manteve firme no propósito que ele tinha a cumprir aqui na terra. E os judeus olhavam para isso, irmãos. Não, filho de José. Não, eu conheço o pai. Eu conheço a família de Jesus. Seus irmãos estão entre nós. Como pode isso? E até hoje é escândalo para muitos. Para muitos ainda, Jesus, irmãos, é um paizão, né? Em que os seus filhos fazem tudo o que querem e acham que o paizão vai só passar a mão na cabeça. Quando o Senhor Jesus morreu e ressuscitou, ele já não ressuscitou mais na sua forma corpórea. Ele já ressuscitou no seu corpo revestido de poder e glória e reassumiu o seu posto de Senhor e Deus novamente. E se assentou à destra de Deus novamente. Cumpriu a sua missão. E se você quiser saber como está pulsando o coração de Jesus ao lado de Deus, é só você ler Apocalipse, como ele vai voltar, como ele está se sentindo agora. Ele vem com o seu manto coberto de sangue, o sangue dos seus inimigos. Ele já não vem mais para pregar o Evangelho. Isso cabe a nós. Ele já não vem mais para dizer, ei, vinde a mim. Não. Ele vem com uma espada. E vem para cobrar o mundo. E nós, aqueles que cremos no Senhor Jesus, estamos esperando essa vinda do nosso Deus. Para assim fazer justiça a toda a igreja de Deus. E Paulo prega aqui a Cristo crucificado para que os seus ouvintes, nós, pudéssemos crer em Cristo Jesus, ser um adorador dele, ser aquele que o busca em espírito e em verdade, que quer uma vida transformada pelo seu poder. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, o poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a dos homens e a fraqueza de Deus é mais forte do que a dos homens. O Senhor Jesus escolheu, irmãos, essa direção, Deus escolheu essa direção do Evangelho, de que homens pregassem o Evangelho, que anunciassem ao mundo inteiro sobre suas maravilhas, sobre o seu convite universal a crer nele, a acreditar nele e ter uma vida eterna com ele. Deus escolheu esse método da pregação por homens caídos, porque ele quis. Ele poderia mandar anjos ao mundo, aos quatro cantos e anunciar a sua palavra. Eles desejaram.
Mas Deus não quis assim. Da mesma forma que o Senhor Jesus passou à beira-mar e chamou alguns dos apóstolos que estavam ali trabalhando com a sua família, ganhando sustento, e disse: vinde a mim e eu vos tornarei pescadores de almas. Deus escolheu a cada um de nós para sermos a mesma coisa que Ele escolheu os seus discípulos. Homens simples, mas para crer nele e fazer a sua boa vontade. Porque assim Deus o quis. Quando nós questionamos a Deus, por que o mundo é assim? Por que tem coronavírus? Por que tem terrorismo? Por que tem fome na África? Por que tem tantas desgraças do mundo? E aqui eu leio: porque a loucura de Deus é mais sábia do que a dos homens. Se eu, em toda a minha sabedoria, questiono a Deus, não estamos para questionar. Estamos para aceitar a boa vontade de Deus no mundo. E crer que tudo isso que vem acontecendo no mundo, na igreja, é a vontade de Deus. E que Deus está como o guia do barco, né, que pega o timão, joga para a direita, para a esquerda e guia esse barco conforme a sua vontade, conforme aquilo que ele acha que é o certo. Na verdade, não que ele acha, que ele tem absoluta certeza naquilo que ele está fazendo. E cabe a nós, seres caídos, mas já regenerados pela graça do Senhor Jesus, aceitar, crer e continuar crendo no Senhor Jesus dia a dia, que Ele é o nosso Deus, que Ele é o nosso Salvador. E que somente Ele, irmãos, pode continuar transformando a nossa vida. A sua sabedoria, ela é a sua sabedoria, não é a de Deus. Tudo aquilo, irmão, que está fora do contexto bíblico, isso sim pode ser questionado, isso sim, cada um tem a sua opinião. Mas tudo aquilo que é relacionado à Bíblia, isso não pode ser questionado. Porque foi o próprio Deus que colocou aqui. Quando nós falamos que homens escreveram a Bíblia, nós devemos completar a frase: homens inspirados por Deus. Essa é a suficiência das Escrituras, e você deve crer que tudo que está aqui é 100% correto e certo, porque vem do próprio Deus. Foi o que Ele quis colocar aqui. E que Deus possa, irmãos, nos orientar a cada dia através da sua palavra. Existem pessoas correndo através de sabedoria humana para que seus problemas sejam resolvidos, para que seus sonhos sejam alcançados, para que tenham suas realizações. Mas você não. Você confia em Deus, você segue a Deus, você espera em Deus. Que Ele nos guarde hoje e sempre. Amém? Vamos orar? Fique de pé, curve a sua cabeça. Senhor nosso Deus, nós bendizemos o Teu nome essa manhã. E que nós possamos crer, Deus, que tudo que o Senhor fez é bom, é agradável e perfeito. E que a Sua vontade em nossa vida e no mundo, Deus, ela é totalmente perfeita. E que nós venhamos seguir com os nossos olhos em Ti, olhando para a cruz, olhando para a Tua palavra, e que a nossa fé não venha em nenhum momento, Deus, desfalecer, fraquejar. Que o Senhor possa renovar, Deus, as nossas forças todos os dias, Deus. Que nós possamos ter o nosso amor pelo Senhor aumentado por Ti mesmo, Deus. Em nome de Jesus, nós somos gratos a Ti. Amém.